Hoje eu quero compartilhar com você aí o relato de uma amiga minha, onde eu achei esse relato bem interessante e oportuno para levantar um questionamento e fazer você aí do outro lado refletir acerca dessa experiência, desse relato da minha amiga. Bom, ela chegou para mim e disse o seguinte: Ricardo, eu tenho ensinado minha filha a acreditar em Deus, a seguir uma religião, porque assim eu acredito que se eu ensinar minha filha a acreditar em Deus, a seguir uma religião, ela poderá ser uma pessoa melhor, ter uma boa conduta, princípios, ética, valores, moral, enfim. A minha filha vai ser uma boa pessoa, vai saber se comportar bem perante a sociedade, perante a família, enfim. Essa foi a colocação de minha amiga, foi o ponto de vista dela. Eu escutei educadamente, respeitosamente, e em seguida não perdi a oportunidade de também abordar, de expor o meu ponto de vista com relação a esse discurso da minha amiga. Então, imediatamente eu disse para ela o seguinte: olha, o fato de ter uma crença, acreditar em um Deus, não faz da pessoa melhor ou pior. Ou seja, religião nenhuma, Deus nenhum, tá? Seja qual for o Deus que você acredita, a minha amiga acredita, Ela é católica, então ela acredita no Deus bíblico, Deus cristão, Jesus Cristo. Aí eu disse para ela, olha, religião nenhuma, Deus nenhum define caráter de ninguém, tá? E eu acho que isso que eu falei para minha amiga é um óbvio, gente. O fato de alguém ter uma religião, ter uma crença, ou não ter uma religião, não ter uma crença, não ter um Deus para acreditar e seguir, não faz daquela pessoa nem melhor e nem pior, tá? Então aí, imediatamente, minha amiga ficou assim, um pouco sem palavras. Eu percebi que ela ficou como se estivesse em êxtase, assim, um pouco perplexa. E aí ela parou por alguns minutos e ela disse: o que você está falando faz sentido, Então, assim, da mesma forma, que a descrença também não faz da pessoa nem melhor nem pior, é uma via de mão dupla. O fato de alguém ter fé, acreditar no Deus, seguir uma religião, não vai fazer daquela pessoa um ser humano melhor, ou pior. Então é algo para a gente refletir, porque infelizmente ouvimos muito essa falácia, esse discurso das pessoas, assim como minha amiga. As pessoas acham que para que possamos ser boas pessoas, bons cidadãos, bons filhos, amigos, enfim, necessitamos de ter uma crença, acreditar em algum Deus para ser bom. E isso é um grande equívoco, isso é uma grande inverdade. Não é verdade isso, tá? Até porque basta você raciocinar, tá? Ter um raciocínio muito simples e lógico, que é esse aqui. Bom, se o fato da pessoa acreditar em Deus, ter uma crença, torna ela melhor do que as outras, então eu levanto aqui um exemplo bem simples. Então por que as cadeias públicas, as penitenciárias estão abarrotadas de pessoas que são da fé? Curiosamente, são pessoas que acreditam em Deus. A maioria que está lá encarceradas são pessoas da fé, que é de alguma religião, que acreditam em algum Deus, que pronunciam o nome de Deus. E são pessoas que fizeram coisas terríveis. Estupradores, ladrões, psicopatas, pedófilos e tantos crimes aí que eu poderia classificar aqui. E muitas das vezes a autoria de todos esses crimes são de pessoas que acreditam em Deus. Não estou aqui com isso dizendo que não existam autores de crimes, crimes bárbaros, seja de qual for o nível, autores que também não são da fé, de pessoas que também talvez sejam ateus, agnósticos, pessoas que não acreditam em Deus, que não seguem a religião, tá? Mas, curiosamente, a maioria, se você levantar uma pesquisa de assassinos, pedófilos, estupradores, ladrões, mercenários, corruptos, são de pessoas que acreditam em Deus. Então percebem que você julgar alguém, colocar alguém num patamar de bom, de bom ou mal, de melhor ou pior, pelo fato de ter uma crença, de ter uma religião, de ter um Deus, isso não quer dizer absolutamente nada. Porque, como eu acabei de dizer, se o fato de ter crença, de acreditar em Deus,
isentasse que essas pessoas praticassem o mal, cometessem esses crimes, então ótimo. Realmente ficaria comprovado que o fato de ter fé, de ter uma crença, de ter um Deus, torna aquela pessoa, né, melhor. E aquela pessoa nunca vai cometer nenhum crime. Mas, torno a dizer, não é isso que vemos na prática, tá? As penitenciárias estão cheias, não é, de políticos que são evangélicos, pastores, bispos, assassinos, pedófilos, estupradores, ladrões, corruptos, bandidos da pior espécie e que proferem o nome de Deus. Não é? Basta você pegar aí numa dessas entrevistas aí um repórter entrevistando um pastor que roubou, não é? Aqui eu poderia citar uma lista. O que me dizem da pastora e deputada federal Flor de Lis, né? E os seus crimes? Mandou matar o marido, nepotismo, rachadinha, não é? Orgias e tantos outros crimes aí que ela cometeu. Ela falava tanto de Deus, não é? Pastora, e aí? O fato dela ter fé tornou ela uma pessoa íntegra, uma boa cidadã, né? Uma pessoa do bem, de verdade? Não. Então, foi nesse intuito que eu quis questionar esse argumento da minha amiga para que ela percebesse que o fato de alguém ter ou não ter uma religião, de ter ou não ter um Deus para acreditar e seguir, né, isso não torna aquela pessoa melhor e nem pior, tá? Então é uma via de mão dupla. Mas, do meu ponto de vista, tá? Eu estou deixando aqui o meu ponto de vista, que para você pode não ser uma verdade, a minha colocação. Mas o meu ponto de vista é o seguinte: o que vai te definir quanto uma boa pessoa, uma pessoa generosa, uma pessoa do bem, uma pessoa empática, não é, que pratica a empatia, são valores, princípios, não é, que você alcança, que você obtém principalmente na formação educacional, aquela formação de berço, família. É o papel do pai, da mãe, dos familiares, não é? Mostrando para você, te ensinando a ter o bom senso, a saber que você, quanto pessoa, quanto cidadão, precisa ser uma pessoa empática, não é? Que faz o bem ao outro, que se também não ajuda, não vai prejudicar, não é? Que se coloca no lugar do outro. Aquela pessoa que não quer ser vítima da maldade do homem e que também sabe que não vai fazer o mesmo. Ou seja, aquilo que eu não quero que façam a mim, eu também não vou fazer ao outro. Mas se eu não quero que façam mal a mim, eu também não devo fazer o mal ao outro, ao próximo. E aí eu pergunto, para que eu tenha esse bom senso, né, do certo, do errado, de fazer o bem, de não prejudicar, há necessidade de acreditar em algum Deus para isso? Não é? Há necessidade de seguir uma religião para saber, para ter esse bom senso? Do óbvio, do racional, de que eu preciso respeitar o outro se eu quero respeito? Não é? Então, no meu ponto de vista, não há necessidade nenhuma de você ter nenhuma crença, de você acreditar em nenhum Deus, para você ser uma pessoa bem, uma pessoa boa, uma pessoa empática, uma pessoa do bem, uma pessoa ética, moral, né? Uma pessoa que tem princípios e valores, e que isso independe de crença ou não crença. Você pode ser uma pessoa do bem, tendo crença ou não tendo nenhuma crença, tendo religião e não tendo nenhuma religião. Isso não fará de você uma pessoa melhor e nem pior. Foi o que eu quis passar para ela. E quando ela me perguntou, então você não acredita em Deus? Eu disse, sim, eu não acredito em Deus. Ela, realmente tem sentido o que você falou, porque você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa generosa, que ajuda o próximo, não é? Que eu nem diria que não acredita em Deus. Eu disse, pois é, eu não acredito em Deus. E só tudo isso que você falou. Eu procuro fazer o bem, procuro ser uma pessoa empática, procuro a cada dia ser melhor do que o que eu sou hoje. Aí ela ficou assim, né, meio que perplexa. Então eu estou compartilhando com vocês essa experiência, esse relato da minha amiga, para que você aí, que talvez pensa como ela, né, eu sei que tudo que ela falou ali foi visando o melhor para a filha dela, porque na mente dela, ela acha que se ela ensinar a filha dela a seguir um Deus, a acreditar numa crença, ela acha que a filha dela terá um comportamento melhor,
né, será uma pessoa boa, generosa, mas eu quis passar para ela que a filha dela pode ser tudo isso também, ser uma boa menina, uma boa moça, uma boa filha, né, uma boa cidadã, sem necessariamente ter nenhuma crença, nenhuma religião, tá? Também não estou dizendo que não estou interferindo na escolha dela quanto mãe e nem da menina. Inclusive eu falei para ela, olha, eu acho que você deveria deixar essa escolha a critério da sua filha, que ela decida se ela quer ou não, porque geralmente, né, os pais, até por ignorância, pelo tradicionalismo já hereditário, costuma influenciar, incutir na mente dos seus filhos essa coisa de religião e não dá o direito, né, da criança, né, termina sendo até um assédio, né, uma agressão de uma certa forma à criança, porque a criança ela não vai ter o direito de se tornar adulta, de escolher, de ver com seus olhos se ela quer, se ela não quer, que caminho ela quer seguir. E no entanto os pais acham, né, que é o correto, induzir, influenciar os filhos a seguir a sua religião, que eles acham que é verdade para eles, né? Que para os seus filhos talvez não sejam. Então assim, eu acho que eu fiz a minha amiga refletir nessas questões. E eu falei para ela, olha, eu acho que você deveria deixar a sua filha seguir o caminho que ela quer seguir, tá? Você pode até mostrar algumas coisas da sua religião, mas não induzir, não impor isso para ela, porque pode ser uma agressão para ela isso. Isso pode trazer consequências lá na frente que talvez seja totalmente diferente do que você espera, né? Ela espera que a filha dela siga uma religião, acredite em um Deus, para ser uma boa pessoa. Porque eu já disse aqui que isso nada tem a ver. A filha dela pode acreditar no Deus, seguir a religião delas, ir para a missa, ir para a igreja e depois fazer tudo diferente do que ela achava, né, que a filha ia fazer pelo fato de seguir uma religião, de ter um Deus. E a prova disso é, como eu já citei no exemplo, as cadeias públicas estão abarrotadas de crentes, pastores, cantores gospel, enfim, vários religiosos que acreditam em Deus. E o fato de acreditar e de seguir não isentou eles, não impediu que eles não praticassem os crimes, o mal, né? A prova disso é que estão atrás das grades. Então, assim, espero que tenha ficado claro aqui a minha colocação, né? O que eu quis passar aqui, a reflexão. Resumindo, tá? Eu estou dizendo que o que vai fazer você diferente quanto pessoa, quanto ser humano, uma pessoa melhor, do bem, empática, não é ter ou não ter uma crença, tá? Isso não vai fazer de ninguém melhor ou pior, tá? Isso aí é uma coisa exclusivamente, unicamente da pessoa que está atrelado, relacionado com fatores que, no meu ponto de vista, está ligado mais nessa coisa da educação familiar, algo que vem de berço. Desde os primeiros passinhos da criança, onde os pais ensinam realmente valores, princípios, essa questão do bom senso, de procurar fazer o bem e ser uma pessoa empática, tá? Bom, você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe nos comentários o que você acha a respeito de tudo que falei aqui, tá? Bom, se está aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal e um grande abraço a todos vocês. Nos vemos aí nos próximos vídeos, nas próximas reflexões. Tchau, tchau.